Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Ao vivo e ao ar livre. Estamos a gravar ao ar livre. Vamos ver como é que isto corre em termos de som. Sim. E ao vivo porque temos aqui uma espectadora, que é a Zaya. Temos aqui a Zaya, que está aqui para cheirar a minha mochila. Sim. Vamos ver, eu estou a ouvir aqui um motor qualquer aqui em cima, não sei se isto vai ficar. Acho que dá para tirar bem, acho que sim. Há bocado fiz um teste e consegui tirar isso bem, vamos ver. Se não funcionar, para a próxima fazemos inside. O Guilherme ofereceu gentilmente o seu pequeno palácio veneziano. Estamos aqui nos jardins, adorei o que fizeste com o teu roseiral. Sim, muito bom. Tens quantos nepaleses é que tens aqui a trabalhar no teu jardim? 5 ou 6, a tempo inteiro 5 ou 6. Depois às vezes quando é preciso mais, subcontrata-se. Mas dormem todos ali num T0. Dormem 20 ali num T0 que eu tenho alugado por 2.000 euros. Ou então também a criadagem que te serve depois da comida e que te cozinha e que te lava a roupa. Exatamente, né? sim. Olha, fiquei... Quer dizer, uma coisa. Que é para depois sincronizar os micros. Mas continuamos? Sim, vamos continuar. E já sabia que nós morávamos perto, mas moramos mesmo muito perto. Provavelmente nunca mais vamos morar tão perto na vida. É possível. A não ser que nos internem no mesmo lar de idosos. Sim. Aí, ou no mesmo manicômio, antes de... Também. Pode acontecer. Não? Acho que não. Acho que temos os dois uma boa saúde mental. Ou na mesma prisão. Quando virarmos uma ditadura e formos a voz da resistência... Não sei, segundo as centenas de episódios que temos aqui gravado, a recordação que eu tenho é que tu irias embora rapidamente. Sim, eu basava. Se pudesse, basava logo. Não? Ia era a voz da resistência, mas nas Caraíbas. Sim, a fazer comédia num cruzeiro. Sim. E depois fazias umas piadas. Eu sou daquele país que agora é dominado por fascistas e tal. E estes, coitadinho e tal. E há podcasts estrangeiros, contar como é que é Portugal, como é que era antes, como a malta faz com a Coreia do Norte e com o Irão. Sim. Isso é bem, uma boa estratégia de negócio. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que é que nos traz aqui hoje? Olha, nem sei. Não, sei, por acaso sei. Viste alguma coisa sobre a coroação ou não? Vi imagens e acho tão ridículo aquilo. Não consigo... Passa-me... não consigo perceber. Sim. Aquela ostentação toda, aquela coroa gigante na cabeça do Carlos e da Camila. Parece a gozar. Parece a gozar. Parece a gozar. Eu ia dizer, eu que vinha para cá, estou aqui só a abrir aqui uma coisa no meu telefone, estou a prestar atenção, mas foi exatamente o que eu pensei. Porque eu vi algumas coisas acho que foi quando fui a uma pastelaria e estava a passar na televisão, nem sequer consegui ouvir o som, mas estava lá ao fundo, e acho que nem sequer tinha começado ainda. E depois vi algumas coisas nas redes sociais, não é? E aquele manto que ele veste com aquela coroa é que nem parece uma cena do Game of Thrones. Ou seja, quando tu vês uma cena do Game of Thrones ou de algum filme de época, parece mais real do que isto. Sim. Isto parece caricatura. É porque já nem estamos nos tempos medievais, não é? É ridículo aquela ostentação, e depois o mais ridículo é o povo é que sustenta aquilo, não é? Tanto em termos de dinheiro, porque aquele dinheiro não foi ganho, eram empreendedores. Assim, ouvi dois números, qualquer um deles é indiferente, mas ouvi 100 milhões e 250 milhões, mas mesmo que seja 100 milhões de pessoas não, 100 milhões que eles gastaram que eles gastaram, sim. E em termos de visibilidade, como é que tu, tendo uma vida difícil e não trabalhas e ganhas uma merda, estás ali a celebrar, tipo aquela gente que representa, se há símbolo da elite, do nepotismo, da colonização ainda, é a monarquia. Sim. E parece um jogo do Sims ou uma coisa assim, em que há alguém que mete o
o shit para ter a guita toda e constrói um palácio e roupas ridículas, não é? E estão lá eles a pôr o capacete e não sei o quê. Pá, e parece mesmo uma realidade paralela, não faz sentido nos dias de hoje. Aquilo que nós falamos no último podcast, para quem não é patrono não pode ouvir, essa conversa profunda, incrível e que toda a gente deveria ouvir, mas que falávamos um bocado daquela ideia, quando tu consegues pôr as pessoas que têm dificuldades a apoiar as pessoas que de certa forma as exploram, não exploram diretamente, mas, ou seja, provavelmente um pobre britânico branco está muito mais próximo de um refugiado que acabou de chegar do norte da África do que está do rei que foi coroado. E no entanto, quando tu consegues meter essas pessoas a apoiar-te e aplaudir-te e a apontar ao gajo que está ao teu lado que tem mais a ver contigo, mas tem outra cor de pele, pá, tu venceste porque és uma espécie de um encantador de serpentes de sucesso. E é engraçado, pá, para já duas coisas, estavas a falar do dinheiro, eu vou-te dizer, só para termos uma ideia de dimensão. Portanto, vamos a falar de 100 milhões, vamos pelo número mais baixo. A coroa que ele usou tem 2.868 diamantes. E aposto que não são diamantes éticos. Não são diamantes daqueles feitos em laboratório. São laboratórios minerados por alguém. Imagina na altura em que foram tirados por cima, não é? Pronto, depois falar na sua carroça, na sua charrete, não é? Toda dourada também. Agora isto é das coisas mais cómicas, que é todos os cisnes no Reino Unido pertencem ao rei. Ok. Parece mesmo a gozar. Não parece a gozar? Parece uma cena da Coreia do Norte, quando eles dizem que o grande líder consegue entender o canto dos pássaros. Foi ao sol, o primeiro homem a pisar o sol. Exatamente, é uma cena do género, não é? Depois, todas as baleias e golfinhos e criaturas aquáticas nas águas inglesas são do rei. Diz aqui, pertence ao rei. Mesmo que seja simbolicamente. Mesmo as anémonas, as alforrecas. Aqui diz sea creatures, portanto. Não sei se depois no reino animal há discriminação e se calhar os golfinhos dizem isto não é uma sea creature. Tipo, alforreca é dos pobres, não, eu não quero alforreca. E a família real detém 1% do território do Reino Unido. Pá, que imagina, tendo em conta que o Reino Unido são uma ilha enorme mais um pedaço de outra, não é? Deve ser bastante. Mais Gibraltar. E Gibraltar. Não sei se ainda é, por acaso. E enquanto que é difícil... ainda não cheguei aí, mas então, olha, eles têm um portfólio de imobiliário de 19 mil milhões de dólares, que incluem ruas. Eles têm ruas inteiras, como Regent Street, em Londres. Grandes partes da costa são deles também. Tal como grande parte do mar, ou seja, até 12 milhas marítimas é deles. E o que é que isso faz? Faz com que eles possam fazer concessões a merdas de... como é que chama aquilo? De vento, de recolha de vento. As eólicas. As eólicas, não é? O que lhes pode... o que lhes dá contratos milionários, como tu deves imaginar. Portanto... O Sunday Times fez uma espécie de avaliação e diz que a família real, não, o rei, desculpa, não é a família real, é o rei, que é diferente, tem pessoalmente dele uma fortuna de 750 milhões de dólares, enquanto que o Guardian acha que é 1,5 mil milhões de dólares, seja o que for. E pronto. E eu, se tivesse aquele dinheiro todo, não me vestia assim, com aquela capa de ouro. Sim. E depois é tipo, estás a coroar um rei que, primeiro, o gajo está mal conservado, não é? Para 74 anos, acho que é o que ele tem. Eu pensava que ele tinha 80 e tal. Está mal conservado. E. Pá, não vai durar muito tempo, não é? Provavelmente não vai ser um rei muito longevo. Não sei se é assim que se diz. Acho que é. E não serve muito para nada, não é? Ali é uma figura mais só de marketing do que de outra coisa, não é? Quer dizer, devem interferir, lá está, nos corredores do poder, deve haver muita interferência da família real com o governo, não é? Eu acho que é interferência, imagina, a um nível de influência, não se calhar de uma aprovação de uma lei ou de uma medida governamental, sendo, mas, em questões de negócios, olha o rei de Espanha, o que é que fez? Favoreceu não sei quantos grupos económicos e os árabes e não sei, portanto não tenho a mínima dúvida, tal como isso acontece em repúblicas, ou seja, contratas um escritório de advogados de um ex-deputado, conhece não sei quem, e que diz, olha, vamos almoçar com o gajo que é o diretor-geral de não sei de quê, não é? Isso acontece, mas obviamente que há todo um lado que é obsoleto, que é de outro tempo.
que é ilógico. É assim, não parece só ilógico teres uma pessoa que é chefe de Estado, que é escolhida por nascimento, ou seja, que é a total contradição do espírito da democracia. E mesmo que digam assim, mas há uma representa uma certa estabilidade, e especialmente em países como Espanha ou como o Reino Unido, que são vários reinos e que precisavam de uma figura. O rei Dom Carlos teve essa função quando foi a transição da ditadura para a democracia. Mas hoje em dia, se realmente a Escócia quiser ser independente, ou a Irlanda, não é por ter um rei que eles vão deixar de ser independentes, não é por isso, já não tem essa função, percebes? Não, e parece quase ofensivo. Eu estava a ver um comediante, é o Sam qualquer coisa, o gajo em inglês, e o gajo estava a dizer que o Reino Unido está a sofrer agora um período de crise económica e de imensos conflitos, e tem este governo conservador já há muito tempo. E ele estava a dizer, tu ires gastar 100 milhões numa coroação é a mesma coisa que tens de ter 100 libras para comer, se és um gajo pobre, e o que decides fazer é descolorar o ânus, estás a ver? Para ficares mais com o olho do cu mais bonito, clarinho. Mais clarinho. E é um bocado isso. Eu não sei até que ponto isso pode gerar receitas, não é? Porque aquilo é visto por milhões de pessoas, não sei para onde é que depois vai esse dinheiro, não é? Começa logo por aí. Não sei se gera algum dinheiro, se compensa. Mas é um bocado, não achas que é um bocado o argumento da tourada? Também gera dinheiro e dá emprego. Sim, mas ali não estás a espetar ninguém, não é? Eu sei. Era mais giro, não é? Mais giro teres Mas teres rei tinhas que ser toreado. Sim, não, aí tinhas 3 ou 4 pobres, percebes? E o rei, para ser considerado rei, tinha que conseguir pegar os pobres, tipo uma pega de cara com pobres. E violá-los. Sim, violá-los, espetar-lhes umas bandarilhas. Isso era mais giro, não é? Ao menos podia-se inovar. Mas sim, claro que é ofensivo para... Se aquilo fosse, olha, vamos fazer coroação, isto vai custar este dinheiro, mas vamos receber donativos durante isto, e esse dinheiro todo angariado vai para uma causa social qualquer, ou para o Estado Social. E aí podia ser, imagina que eles angariavam, gastavam esses 100 milhões, mas angariavam 500 milhões. Sim. Pronto, podia ser um bom modelo de negócio para justificar essa ostentação toda. Duvido que isso aconteça. Mas há um lado... Mas há sempre um lado de... É um bocado como o roast, não é? Quando fazem aqueles roasts no Comedy Central, depois todo aquele dinheiro vai para caridade. Acho eu que vai, pelo menos quando foi lá... Não sei. Não, porque já estou a fazer confusão, mas quando foi lá a Pamela Anderson, ela quis que todo o dinheiro fosse para a PETA, porque ela é aquela da defesa dos animais. Mas há um lado, ou seja, além... Claro que podias ter um lado de benemérito, mas há um lado simbólico que é muito forte, claro. E que tu não podes passar acho que é difícil passar ao lado. E, por exemplo, estive aqui a ver outras coroações, acho que foi na Dinamarca. Mas era isso que eu ia dizer, Dinamarca, Holanda, esses países não. Na Suécia vais a um gabinete, vais o rei, vais-te embora, não é? No caso da Dinamarca, acho que ela vai à varanda, diz olá e está feito. Não há estas coisas. Aqui seria a Marquise, não é? A coroação do rei português seria a Marquise. Sim. Estás a imaginar o Dom Duarte no Marquise, no Cacém. Sim, e depois houve outra coisa que gerou imensa polémica, não sei se viste, foi a polícia foi altamente severa com as manifestações anti-monarquia. Não. Pronto, prenderam 52 pessoas. Sim. Estamos a falar de protestos pacíficos, estás a ver? E disseram logo, não, isto é demasiado importante. A própria polícia disse isso, isto é demasiado importante, não vai haver cá merdas, não vai haver cá manifestações que possam de alguma forma manchar esta imagem, não é? Ser transmitido para todo o mundo. O que é uma coisa contraditória com os princípios da democracia. Sim. Tu manifestares ordeiramente, estás ali com um cartaz calado, imagina estás com um cartaz calado, porque é que vais preso? Sim. Pois, claro, não faz sentido nenhum. Mas a monarquia acaba por ser uma ditadura, só que os gajos não se metem muito, mas eles têm, eu não sei que tipo de poderes têm. Imagina que o rei se passava. Que poderes é que ele tem que podia tornar-se num absolutista? Acho que é difícil, acho que era muito difícil. Acho que é difícil? Sim. Acho que no Reino Unido acho que é difícil. Porque ele não controla as forças armadas, não. Pois, não sei se tem poder para... Mesmo que não seja um poder direto, um poder indireto de começar a engendrar um plano, percebes? Para se tornar... Acho que seria difícil, mas o que eu gostei mais desta coroação, e eu recebi mais informação até, foi dos memes, ou dos memes, porque há milhões de pessoas a fazer isso, a gozar, não é? E alguém dizia uma coisa engraçada que é, os republicanos estão todos aqui a dizer eu não vejo, não sei o que, isto é uma vergonha e tal, mas depois vão ver todos a série na Netflix. The Crown, sim. O que é verdade.
porque há imensa gente provavelmente que é contra a monarquia, mas depois vai ver a série. Eu por acaso nunca vi a série. E acaba por ser uma manobra publicitária para a monarquia. Não, eu vi um engraçado que era tipo que isto era... Mas isso já tinha a ver com... Quer dizer, agora sim, porque ela também foi coroada, não é? Sim, sim. Que era a história, a esperança para todas as amantes, para todas as side chicks, que é possível, acreditem que é possível. Agora, ele não deixou a mulher, não é? A mulher morreu. Sim, mas para uma gaja daquelas, não conheço a história dela, mas pá, pelo que parece, deve ter sido um dos grandes... Seres coroada rainha para uma pessoa inglesa, onde o sistema de classes ainda vigora de certa maneira. Mas ela vem de classes baixas? Acho que não, de classes altas. Classes altas. Sim, mas classe alta, ou seja, alguém que acredita na democracia. Classe alta, seres rainha, é tipo, imagina, para todas as tuas amiguinhas da escola interna onde tu andaste, agora beijinho no ombro, bitch. Sim. Mas também, porra, que o gajo tinha que dormir com aquele gajo na cama. Ela também não é propriamente bonita. Aliás, eles se tivessem um filho, ia ser o rei mais feito sempre. Aliás, ela é um bocado a versão de tipo, se metesse uma peruca nele e lhe cortasse o cabelo, eles são um bocado parecidos. Sim, não ela é? parece um drag. Não vamos estar aqui a dizer que não. Mas pronto, mas deve ser amor a sério. Deve ser. Mas é assim, um país que está a mandar refugiados para o Ruanda, não é? Que aprovou essa lei que, pá, sabias isso? Não sabias que os gajos estão... Li qualquer coisa, sim. Fazeres isto man, é uma cena que faz lembrar os anos 20, 30, 40, quando eles eram um império colonial e assassinavam povos inteiros na Índia e noutros sítios, não é? Sim. Mas depois o povo e as classes mais baixas estão mais preocupados com os bairros muçulmanos de Londres do que estão preocupados com esta ostentação e esta diferença de classe e o dinheiro que se gasta aqui, não é? Lá está. E assim, repara, eu entendi o Funeral da Rainha. Nós falámos disso aqui, entendia porque há muitas pessoas que cresceram noutro mundo, um mundo completamente diferente do nosso, um mundo pós-Segunda Guerra, em que e que não conheceram outro monarca, e portanto eu compreendo que essas pessoas tivessem um carinho pela rainha diferente. Há todo um contexto que o Carlos não tem, não é? Sim, a rainha ainda teve algum papel importante em algumas fases do reinado, não é? Sim. E ainda fez, pronto, não sei se fez alguma coisa de jeito, mas teve ali um papel nem que seja de uma figura de bom senso ali no meio. Conduziu ambulâncias durante a Segunda Guerra Mundial. Conduziu ambulâncias, pronto. O Carlos nunca fez nada. O Carlos é aquele filho que fica a viver em casa dos pais até aos 40 e tal anos. Eu acho que ele está ligado a algumas coisas relativas ao ambiente. Sim. Acho que eu. Mas não tem, ou seja, até porque... Sim, eles todos estão ligados depois a alguma coisa, claro. Não é? Tipo, até porque a história do período em que ele está vivo não foi a mesma de que a mãe que esteve viva. Sim. Eu compreendo, imagina, tu eras uma senhora que tem 80 anos, compreendo que tivesses o funeral e tal. Agora a coroação, porque já é outro tempo, é outra geração, houve pessoas que ficaram lá mais do que um dia à espera na fila para ver aquilo. Merece. Esses merecem merecem depois um imposto. Não achas que esse é que deveriam ir para o Ruanda? Sim, deviam. É tipo... Mas lá está, é burros, não é? É burros. Quando tens um sistema de educação... E depois, mais ainda, que pão e circo. Um pão e circo, exatamente. Acho que isto serve muito para descer, mas um passo ainda mais afastado do interesse que aquilo possa ter, que é cá em Portugal, as televisões e as pessoas a ver aquilo, tipo, as televisões a fazerem diretos e é mesmo o jornalismo do entretenimento. Não? Sim. Porque depois o argumento é sempre, mesmo quem não é monárquico, é sempre, mas funciona. Mas funciona o quê? Tipo, o sistema é um país tipo, desenvolvido e vive com a qualidade de vida é melhor. Não sei se... Não tem, acho que não tem mais classe baixa. Pois, eu acho que não tem nada a ver com a democracia. Não, pode ser a Dinamarca e a Suécia e a Holanda também, né? também é a monarquia. Que são países onde se vive bem, a qualidade é melhor, o Estado Social até é melhor em alguns deles e que tem monarquia. Ou seja, que a monarquia não é uma razão para as coisas correrem mal. Mas não é razão, tipo, não é preciso. Mas também não é a razão para as coisas correrem bem. Sim, não é preciso. Mas há muita gente que usa esse argumento, que é tipo, ok, se tem monarquia, é aquela questão da causalidade, da correlação e causalidade. Então, não há uma causalidade direta. Não há uma causalidade direta entre a monarquia e coisa. Não há. No caso do Reino Unido, há de certeza uma relação em termos de turismo. Né? A monarquia é um facto, os palácios, o render da guarda, essas tretas todas. Há muita gente que vai para lá, acaba por entrar dinheiro no país à pala disso. Mas nos outros países nem sequer, ninguém vai à Suécia para ver a rainha, não é? Sim, eu nunca fui a Londres para ver o rei, não é? Tipo, Londres mas há muito turismo que vai por aí, acho eu.
Acho que é uma coisa... Sim, mas até que ponto é que o Reino Unido precisa, ou seja, desse turismo para ser... Ou seja, não é por causa desse turismo... Não é por causa da comida que as pessoas vão lá, não é? Claro que não. Sendo que tem restaurantes do caraças. Tem, hoje em dia, ou seja, alguns dos melhores restaurantes do mundo estão em Inglaterra, não é? Sim, mas... Não servem Se vais ao Tasco, um Tasco de esquina, vais comer merda, por norma, não é? Sim. Mas, estou a dizer, as coisas que as pessoas dizem que o Reino Unido tem de bom, mas está a atravessar um período, houve desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e numa série de serviços que eram considerados do Estado, que eram considerados bons, mas aquilo que tem de bom não é porque não é porque o turismo vai lá, eles não dependem do turismo, claro. Não é? Dependemos provavelmente mais nós do turismo para a nossa economia do que eles, se calhar, não é? Para terem para que as coisas funcionem. Serviços e cenas e altas finanças. Mas eu vi uma imagem que era o gajo com aquele vestido de tipo com uma coroa, 2 cetros, o manto do dourado, pá, e tipo, deu-me vontade de rir. Sim. Parecia um sketch. É como quando há a coroação, entre aspas, do Papa, não é? É um bocado a mesma coisa, aquela ostentação. Mas é que o Papa faz mais sentido do ponto de vista deles, que é. O Papa é escolhido por Deus, sim. Acredita em cenas, em amigos imaginários. Portanto, mas está um bocado ligado, não é? A origem. O rei também é escolhido, claro, a monarquia esteve sempre ligada à igreja. Claro. Portanto, e além disso, ele agora é o chefe da igreja anglicana, não é? Portanto, também tens razão, também está ligado. Não é? Foi criada porque um gajo se queria divorciar da mulher e não podia. Exatamente. Que tal? Quanto é que tu tens que odiar a tua mulher para criares uma religião nova só para te poderes divorciar? E matar umas quantas também. Sim. Muito bem, olha, já que estamos a falar de... Não parece aqui nenhuma ligação para fazer para o tema seguinte. Mas estive a ler um artigo da National Geographic que dizia que os miúdos que estão a nascer agora, miúdos que nasceram agora ou que têm 2, 3 anos, provavelmente vão viver até aos 100 e a partir de 2050, se isto não for tudo com o caralho, a maioria dos miúdos nos países civilizados, considerados civilizados, vão, ou seja, o que agora imagina 78, 77, vai passar a ser próximo dos 100. Tu já não és uma criança. Acho que isso é uma estimativa conservadora. Achas que é conservadora? Acho que sim. Acho que nós já vamos viver até aos 100. Se nos aguentarmos mais 30 ou 40 anos saudáveis, acho que também já, e tivermos algum dinheiro para usufruir desses tratamentos, acho que já poderemos. Os gajos, aquele gajo David Sinclair, que é um dos maiores especialistas na longevidade, ele diz isso, pelo menos. Quem está agora na casa dos 20, por exemplo, que já vai é o que eles chamam o Escape Velocity, Aging Escape Velocity, que é, começa a haver tratamentos, fármacos e substituição de órgãos e o que seja, tipo tratamentos com a ADN, o CRISPR e essas coisas, que te fazem, dão-te mais, imagina, 5 anos de vida, aumentam-te 5 anos de vida, e durante esses 5 anos de vida vão-se desenvolver mais fármacos que aumentam mais 5, ou seja, tu vais estar sempre à frente. Parece-me um filme de ficção científica. Não, mas dizem os gajos agora... mas isso é uma espécie de um... Agora depende de muitas coisas. De um modelo, ou seja, isso é um modelo quase matemático que ele está a construir. Depende de muitas variáveis. Sim, não é? Por exemplo, a pandemia acelerou muito isso, porque as vacinas da mRNA dizem que estão a ser construídas muitas que podem terminar muitos tipos de cancros. Não é? Por exemplo, isso pode ter aumentado, ter acelerado esse processo de, por exemplo, o cancro, não é? Que é uma das maiores causas de morte antes do tempo, não é? Ou de quando a malta envelhecida, pode ter acelerado esse processo e que se calhar que só daqui a 20 anos é que íamos resolver alguns tipos de cancros, se calhar daqui a 5 ou 6 anos já vai estar resolvido. Ou seja, essas pessoas queriam morrer aos 60, 50, essas já vão durar aos 80, isso já vai aumentar a esperança média de vida. Uma das questões que este artigo falava, por exemplo, era a questão de viveres mais em si mesmo, não é? Tu pensas, pode ser fixe, mas também pode ser terrível, no sentido em que se tu não tiveres uma qualidade de vida, ou seja, se em termos de saúde tu não puderes ter, como estavas a dizer agora, ou seja, uma saúde melhor, se não tiveres uma sociedade preparada para tu não seres um traste metido num lar, sozinho, a definhar, ou seja, até podes ter saúde, mas a tua saúde mental é uma merda, porque és considerado um inútil e não fazes nada. Esse é um dos grandes desafios. E eu estava-me a lembrar disso, porque li uma crónica há pouco tempo de um gajo com quem discordo na maioria das vezes, mas
desta vez de uma crónica dele que achei curiosa, que é o Henrique Raposo. Ele falava que tinha ido ao barbeiro e estava um senhor pai de 60 e muitos que levou o pai a cortar o cabelo que tinha pai em 90, e o pai claramente debilitado, não é? E ele estava tipo, a cuidar do pai, penteou o pai, não sei o quê, depois do corte de cabelo. Era um texto sobre a ternura entre um pai e um filho, mas no fim da vida, que é uma coisa que muitas vezes os velhos não têm, não é? Ou seja, ficam sozinhos, ficam abandonados, os filhos estão-se a cagar, ou não têm também foram umas bestas durante a vida toda. Bem, mas vamos pensar num cenário normal. E a questão aqui, o grande desafio é esse, se tu passas a ter pessoas que vivem até muito mais tarde, agora tu tens um modelo que é, estudas 20 anos, estás na escola 20 anos mais ou menos, trabalhas 45 mais ou menos, e depois o resto da vida estás reformado, não é? Se esse modelo vai mudar, se vais trabalhar mais, por exemplo, imagina que tu consegues estar muito melhor, ou seja, tu no futuro, aos 75 anos estás como se tivesses 60, ainda podes trabalhar. Também depende do trabalho que tu tens, não é? E a questão é que tipo de sociedade é que tu vais ter quando tu puderes começar a viver mais tempo? Porque é viável que alguém seja reformado dos 65 aos 100? Eu acho que não vais ter muito essa questão por causa da inteligência artificial e da automatização. E já não vais-te reformar muito mais cedo, não vai haver trabalhos e vais ter que ter um rendimento básico universal e para colmatar isso, porque não vai haver trabalho para toda a gente. Mas é que tu falaste há bocado... Portanto, quando chegarmos a essa fase em que, se calhar, vamos dizer que é daqui a 50 anos, acho que mais depressa vamos chegar a um ponto da inteligência artificial, vamos ter que lidar com isso do que com a população envelhecida, vamos ter que lidar com 50% dos trabalhos estão extintos. E acho que é uma coisa que pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 20, daqui a 10 anos até. Zaya, anda cá. Então ela acha que vai nos proteger de alguém que está num terceiro andar, não é? Ela vê roupa a abanar nos estendais. E acho que vamos ter que lidar com isso muito primeiro. Eu não me admirava que daqui a 10 anos 30% dos trabalhos estivessem extintos. Daqui a 10 só. A não ser que haja, que eu acho que vai ter que haver regulamentação, né? Vai ter que haver, as empresas só podem ter X trabalho gerado por inteligência artificial, tipo cotas. Vai ter que haver cotas para humanos. Sim. Provavelmente, se não vejo outra forma de dar a volta a isso. Ou seja, tu estás a ter no mundo ideal, a inteligência artificial fazia trabalhos que são dispensáveis e não sei o quê, e as pessoas poderiam dedicar-se a outros tipos de atividades que fossem, porque o cérebro desocupado, como se diz, é a oficina do diabo, não é? Portanto, a tua saúde mental é uma merda, se tu não fizeres nada, não é? Seja aos 20, seja aos 60. As grandes invenções vieram de um gajo que está em casa, e estou a dizer um gajo, porque a maioria das invenções de jeito foram de homens, porque as mulheres não tinham... Quando elas inventavam alguma coisa, ninguém lhes levava a sério. Foram feitas também do ócio, não é? Está bem, mas do ócio... Ou seja, o Einstein... Também, não estava entre... Tu agora fizeste uma calha maçã, estás a ver? É o Couch Potato. O Einstein ou o Newton eram gajos que trabalhavam arduamente. Sim. Ou seja, num momento de ócio podem ter tido um momento de eureka, mas não estavam a coçar os tomates, a fumar ganzas e passar 3 meses e mas se tivessem que trabalhar num call center nunca tinham inventado nada. Está bem, mas trabalhavam naquilo que trabalhavam. Trabalhavam o que estou a dizer é, tu tens que fazer alguma coisa. Eu no outro dia conheci um casal já de mais velho, de 70 e tal anos. Obviamente, é aquilo que eu quero chegar, que é ter dinheiro e não ter. E eles, vão fazer passeios de bicicleta, ela passa imenso tempo a cuidar dos netos, vão a bibliotecas, leem, ou seja, vão a concertos, estão sempre ocupados, não é? E, estão fit, quem me dera chegar à idade dele aos 70 e muitos e está como eles estão, fit de cabeça, de corpo, estão impecáveis. Mas têm educação e dinheiro para isso. E tu há bocado, ou seja, no mundo ideal era isso, as pessoas conseguem ter as ferramentas para se manterem ocupadas e recebem um rendimento universal. Mas conhecendo o ser humano como nós conhecemos e as sociedades como elas são hoje em dia, que têm muitas vezes uma tendência para o lucro e para a desigualdade, não pode haver o risco de se criarem sociedades em que as pessoas que têm dinheiro realmente beneficiam da inteligência artificial e têm vidas muito fixas de ócio e os outros têm vidas de merda. Vivem de esmolas. Claro, acho que vai acontecer um agravar das desigualdades, pelo menos numa fase inicial. Ou não. Preferes, imagina, o gajo que trabalha, sei lá, um trabalho de merda, uma portagem, não é? Num call center, uma coisa que ninguém sonhou fazer na vida, não é? E ganhas o ordenado mínimo às vezes, um bocadinho mais. Se tu puderes ganhar esse dinheiro sem fazer nada,
não é? Teres o rendimento. E os Andrés Venturas em casa, é? Já todos. Não quero fazer nada. Sem fazer nada. Sim. E podes dedicar-te a fazer uma coisa que gostas, tipo, podes pintar, que nunca Ok. ias viver daquilo, Sim. e podes fazer Claro. aquilo. Mas Ou onde é que podes vem ter esse- uma hortazinha. E esse dinheiro vem de quê? De impostos? Vem dinheiro dos impostos que as empresas vão pagar ao empregar inteligência artificial, robôs. Mas tu não achas assim, tal como hoje em dia há empresas que vão para as Ilhas Cayman e para a Holanda para não pagar impostos, que essas vão fazer tudo para fugir aos impostos, ou seja, dizer, eu tenho a inteligência artificial, mas olha, só tenho 2 robôs e meio, porque só a partir dos 4 paga... Mas essas empresas, né, que criam produtos ou serviços, só lhes interessa criar produtos ou serviços se as classes mais baixas, médias e baixas, consumirem. Não é? A Nike só faria o dinheiro que faz se a malta, às vezes até que não tem muito dinheiro, pagar 100 euros. E se não tiveres esse rendimento de inserção, se as empresas também não contribuírem, não há de inserção, não de Aos rendimento ricos universal, comprem esses produtos. não chega. Não chega. As marcas vivem dos pobres, a não ser as de luxo, que vendem pouco, mas muito caro. Todas as outras, não é? A Volkswagen faz mais dinheiro que a Ferrari, porque vende para a classe média e para a classe baixa. E, portanto, eu acho que vai ser do interesse também das empresas. Não sei, eu estou fazer mais isso. expectante. Estou mais expectante do que tu. Tenho, assim, desconfio. Não, eu não acredito que vai correr bem. Atenção, não acredito. Acho que tipo, hipoteticamente e utopicamente era uma sociedade brutal em que Era? tens os. Era? Vais ter que se calhar voltar às origens, que é a agricultura, vai ser uma coisa. Não sei se vai ser automatizada logo, a inteligência artificial é mais a robotização do que propriamente a inteligência artificial, tipo a canalização, esses trabalhos mais manuais, não é? E de terra e de técnicos de mexer, de sujar as mãos, se calhar vão ser os que vão dar muito dinheiro e que pode ser até bom, imagina, malta, ok, vai-se virar para a agricultura, se calhar começas a ter mais produção cá, deixas de ter que importar tanto, começas a ter mais dinheiro aí. E... Eu vi uma coisa engraçada que era, na Bélgica, ofereciam 3 galinhas por família, se tu quisesses. E aconteceu 2 coisas. O nível de despojos orgânicos, de lixo orgânico, diminuiu em não sei quantas toneladas, fizeram essa coisa, porque as galinhas comiam, imagina, cascas de... tudo, restos de comida, Sim. cascas de laranja, comem tudo, não é? E eles depois fizeram um cálculo, porque aquilo obviamente foi uma amostra pequena, não é? Não, tipo, nem todos os belgas de repente vieram 3 galinhas. Fizeram um cálculo que o nível de lixo que tu pouparias em termos orgânicos e a indústria de ovos praticamente desapareceria. A indústria de ovos causa imensa poluição, Sim, não é? sim. Dos aviários. Se cada pessoa tivesse 3 galinhas. Portanto, se calhar no futuro vais ter um AI e 3 galinhas em 3 casa. galinhas, pode ser. Ou seja, Se tiver azeite, não vou ter galinhas. não. Só as tenho um dia. Mas eu acho que isso vai funcionar bem em países mais civilizados e pequenos. Tipo, estou a ver uma coisa dessa funcionar bem numa Islândia, não é? Uma coisa assim do género. Nos latinos, alguma vez. Agora dás 900 euros a todas as pessoas. E vai funcionar mal, não é? Muitas pessoas, como vai ser, acho que as novas gerações que vêm, já é um bocado de muita gente, não é? Que fica a ganhar uma mesada em casa dos pais até aos 40, sem trabalhar, não quer ir para o mercado de trabalho porque pagam pouco, prefere estar em casa. Isso já acontece um bocadinho, não é? Há pessoas que vivem do rendimento universal, que é os pais, que pagam tudo. Mas acho que se for vai ser difícil as novas gerações adaptarem-se a isso, não é? Dás alguém de 40 anos, 900, que ganhou a vida toda o ordenado mínimo, dás-lhe 900 paus, ele provavelmente não vai trabalhar, não vai arranjar um interesse, um hobby. Acho que será difícil. Mas isso então é uma questão de educação, foi o que eu te disse, que é educação e dinheiro. Porque se tu tens velhos, não é? Estes velhos que eu te disse que conheci, têm uma vida fixe. Assim, estar reformado é fixe, não é? Sim. Tens outros velhos que por educação, coitados, porque não têm interesses, porque toda a vida se calhar trabalharam num trabalho físico super limitado e que nunca tiveram outros interesses e chegam ao fim, nesses últimos 20 anos de vida, não sabem o que é que vão de fazer, não é? E têm pouco dinheiro, também não podem, não vão viajar. E acho que essa é que é a diferença. É como é que tu dás ferramentas às pessoas para, se não tiverem mesmo que trabalhar, porque há imensos trabalhos que desaparecem, não criares uma sociedade de deprimidos, não é? De frustrados e de... Repara, eu nem sequer isto não é um discurso. Sim, mas a André Ventura de são pessoas que estão dependentes, não querem fazer nada. Não, pela saúde mental de toda a gente. Sim. Para a sociedade, porque assim, quanto mais pessoas felizes tiveres, mais em harmonia as sociedades vivem, mais felizes são. Mas não haverá mais problemas mentais porque as pessoas estarem em trabalhos de merda que têm que ir todos os dias e que odeiam? Está bem. Não será pior isso do que estás no Eu não estou a café? dizer, mas estou a dizer que é uma coisa... Para a saúde mental. Tu podes transferir esse problema para outro tipo de problema, não é? Ou seja, em vez de veres aqui uma oportunidade e de repente... Não, acho que vai sempre haver problemas que Não, nós por exemplo, estamos a antecipar. Imagina não é? isto, imagina que a criminalidade, agora... por exemplo, aumenta com isso ou diminui? Eles têm a guita garantida ou têm muito tempo livre e vão fazer mais merda?
Não sei, não faço ideia. Agora, Eu acho que a maioria... acho que vais ter um tipo de pessoa que é 900 não me chega, quer ganhar 3.000, Claro. então vão ter trabalhos e gerar outro tipo de negócios que nós agora nem imaginamos. Claro. Mas, por exemplo, e que vão fazer mais, não é? Imagina que mas agora tipo, tu, ou com esta idade, ou eu, por alguma razão, nós deixávamos de trabalhar como o que entendemos que é o nosso trabalho. E tínhamos suficiente rendimento para viver, nem eu nem tu temos grandes luxos, portanto, para viver, fixe, gostar, viajar, comias aquilo, tal, não é? Eu acho que nós temos neste momento, temos equipados para, ou seja, eu conseguiria ter uma vida, preenchida, não é? Tipo, conseguia arranjar merdas para fazer e ia já, olha, fazer uma horta ou tirar um curso de carpintaria, o que fosse, tenho a certeza que ia fazer merdas. Mas há pessoas que não têm, ou seja, infelizmente, seja por educação, por questões familiares, por má sorte, não têm essa capacidade de fazer isso. Portanto, não sei como é que vai ser essa transição. Não sei, mas acho que vai ser sempre melhor do que fazer trabalhos de merda. Pois, imagino. Uma coisa que é trabalhos que tu gostavas de fazer e que te preenchiam e te faziam sentido. É que um portageiro que adora mesmo. Há um portageiro na ponte que o gajo é bem simpático, parece mesmo que está a curtir. Sim, pois é. Tem uma página de Facebook de fãs, criaram. Não, acho que isso é que é o perigo. As pessoas como as pessoas que quando se reformam, muita gente sente um vazio, não é? E há às vezes uma depressão pós-reforma. Primeiro porque até gostavas do que fazias, porque te preenchia os dias e porque te sentias útil, não é? E porque há um lado no trabalho, muitas vezes, que é o teu contacto social. Muitas pessoas só têm vida social no trabalho. Sim. Não é? E então, acho que isso é que é o grande perigo. Acho que para muitas pessoas será um alívio, e para outras pessoas vai ser o que é que eu faço agora? E acho que aí tem que haver... Tu já tiveste mudanças? Aliás, a própria universidade e formação tem que mudar. Tem que mudar totalmente, não é? Tem que mudar totalmente. Sim. Tem que ser quase a universidade da vida. Sim, mas há certas coisas tipo de criação, de criatividade, de empreendedorismo, mais do que... quer dizer, se esses trabalhos ficarem extintos, metade dos cursos também vão ficar extintos, não é? Imagina, a advocacia passa a ser toda feita por inteligência artificial. O curso de Direito vai à vida. Sim. Por exemplo, a medicina. Os médicos de diagnóstico passa a tudo de inteligência artificial, já sem falar que os cirurgiões vão ser robôs também. Se cá tens onde tens 10 médicos, vais ter um. Sim. Terás sempre um chefe de departamento, que é o gajo que... Agora, isso pode fazer com que a universidade fique vetada só mesmo para os muito ricos que querem continuar a ter esse estatuto. Essas pessoas vão continuar a ter esse estatuto na sociedade. Ou seja, o médico ainda vai ter mais estatuto, porque agora já só há 1/10 dos médicos. Mas tu podes ter, imagina, o conhecimento... Ou deixa de ter valor, porque as máquinas fazem aquilo. Claro, mas tu podes ter um curso não no sentido em que nós entendemos como que é também uma caixa de ferramentas para tu ires fazer um trabalho, mas porque gostas de conhecimento. Sim, eu acho que as pessoas vão estar a estudar ad eterno sobre vários assuntos. Claro, imagina, eu gosto imenso, gosto de pintura. Olha, fui ver um quadro a um museu e quem é que este gajo? Este gajo é da pintura flamenga e do renascentista. Olha, vou fazer um curso de pintura flamenga porque quero saber. Ou seja, o conhecimento como prazer, não é? A natalidade aumenta brutalmente, já viste? Se as pessoas tiverem dinheiro e não tiverem o tempo no trabalho, muita gente que não tem filhos vai começar a ter. Sim. E vai começar a ter mais. Sim, eu acho que isso é outra das questões. Se não fores um cretino e o teu filho não for um cretino, eu já queria falar disso, porque cada vez mais começa a achar que há muitas crenças cretinas. Tenho ido a parques infantis. E que é... eu adoro a minha vida de escrita, adoro ir levar o meu filho à escola e depois ir fazer as minhas cenas. Mas realmente eu sou um privilegiado, porque eu passo muito tempo com o meu filho e passar com ele. Mas há pessoas que não, que não veem o filho durante os dias. E que sei que a vida deles, ou seja, o bem-estar, o facto de tu poderes, imagina, passares tempo com o teu filho, é uma das fontes de bem-estar. Ou seja, isto está mais do que estudado, que é o relacionamento com os outros. Se não tiveres filhos, é com os teus amigos, quem seja. Mas o relacionamento humano e social é uma das coisas que dá bem-estar e saúde, aliás. Está provado isso, não é? A solidão mata. Tipo, a solidão é uma doença mortal. Mas isso é outra coisa, que é o que estás a dizer, ter filhos, mas não é só ter filhos, é ter qualidade, ter filhos e conseguires ter qualidade, eu ter filhos, porque muitas pessoas têm filhos e não têm qualidade, infelizmente, não é? Sim. A gente tem filhos porque sim, não é? Porque há pouco planeamento familiar, por isso é que muitas vezes até as classes mais baixas têm mais filhos. Mas olha, já que estamos a falar de cretinos e de famílias numerosas, no outro dia, ali no parque, onde eu levo, um dos parquinhos onde eu levo o meu filho, por acaso até foi a minha sogra que o levou, e chegou a casa e dizer, há uma determinada altura do dia, estão lá imensas famílias numerosas, não é sempre assim, aquilo vai mudando ao longo do dia, deve estar segregado. Portanto, fala de famílias numerosas, famílias brancas, daquelas loiras. Que te processaram, estás a ver? Daquelas que processaram. Com putos, todas lá sentadas, não sei o quê, todas a tratarem-se por você, e se calhar é um preconceito meu, mas os putos parecem-me logo mais irritantes, logo a falarem uns com os outros e tal.
E, de repente, desapareceu a retroescavadora do meu puto. Sim. Eu acho que uma retroescavadora amarela, está sempre... Brinquedo, não é? Não é mesmo uma retroescavadora. Não, ele chegou lá, mandou aquela merda de tipo... O pai disse, olha, leva aquela família à frente. Enterras. O gajo matou logo, enterras. O pai mata-te, enterras. Mas por causa da vontade. Pá, e de repente aquilo estava. E a minha sogra viu que eles tinham a retroescavadora já guardada no coisa, mas foi educada, eu não teria sido educada e disse: desculpem, não viram por aí uma retroescavadora? Eu era logo acusatório. Sim. Tipo, oi, isso é meu. Sou filha da puta, roubaste. E eles disseram: pois está aqui, não sei o quê. E ela estava a dizer: pá, não foi só esta questão, podia ter sido um engano. Sim. Mas pá, tu vês logo a postura, a forma como olham, como cagam nos putos e tipo deixam os putos fazerem o que querem, no mau sentido, não é no bom sentido, é bom deixar os putos, mas tipo já houve também, entretanto encontrei uma senhora grega que tem uma filha que está cá a morar e que também me disse: pá, ontem aquilo estava lá com umas pessoas tipo, muito mal educadas e sobrancelhas e tal, e há um puto que está sempre lá, que esse puto irrita-me tanto, pá, e que é gordo. Não é gordo, é Beto. E o meu filho queria descer no escorrego. O gajo começou a tirar a bola com força. Pá. E o meu filho é muito. O gajo tem para aí, este puto tem para aí 4 anos e meio. O meu filho nem tem 2. Nem estava a perceber o que estava a acontecer. Estava a dizer: papá, olha, tenho uma bola. E estava-me a dizer que tinha uma bola igual na casa da avó. E eu, entrar, tipo, como se o puto fosse um adulto, estás a ver? Não estava-me a conseguir controlar. E o puto olhava para mim com cara de parvo e eu disse: olha, tens que sair daí. Que o Francisco quer ele. O gajo, tens que sair daí, disse eu. E depois o gajo lá saiu. E eu, agarrei no meu filho e disse: filho, não ligues que este miúdo é um cretino. Saiu-me. Se a minha namorada ouvisse, tinha-me matado. E depois estava a pensar: há miúdos que são mesmo cretinos. E é um sentimento estranho, odiares uma criança. É horrível. É horrível. Porque não tem culpa. Não tem... Sim, mas eu naquele momento odiei aquela criança. Sim. Eu odeio muitas crianças todos os dias. Mas eu acho que muitas vezes todos os dias não sei o que andas a fazer. As crianças, sim. Mas é assim, quando tu tens um filho e tens que lidar com outras crianças, isso está muito mais presente. Claro, acredito. Sim, não é estás num restaurante e estar uma criança. Sim, quando a criança está a ser idiota para o teu filho, atualmente do que está. Por exemplo, não se pode defender ainda, não é? Deve pensar como é que tu podias resolver isto? Tipo, fazias um duelo entre os pais? Porque para as crianças muitas vezes não dá porque eles têm idades diferentes, estás a ver? Não sei se num chapadão no puto, estás a ver? Como se fazia antigamente. Qualquer pessoa podia bater em qualquer criança. Sim, é verdade. Toda a gente educava. E ias correr para os pais, se levaste foi porque mereceste. E takes a village. Não, os professores batiam nos putos. Houve um pai de um amigo meu que disse aos professores, quando foi lá levar à escola nos salesianos, disse: tens à vontade para lhe bater. Não sei, não dá para fazer nada, porque... Sim, não dá para fazer nada. E às vezes pode acontecer teres putos cretinos em que os pais não são cretinos. Claro. Também acontece. Deve ser menor, não é? Sim, a genética às vezes é lixada e é ali naquela fase, não é uma cretinice intencional, não é? Nem têm noção do que é que estão a fazer. E quando não têm noção, não consegues corrigir, é muito difícil. Não, assim, todas as crianças são cretinas em algum momento. Sim. Mas há um tipo diferente de cretinice. Claro. Percebes? Há um tipo diferente de... Sim, o miúdo não esteja habituado a ouvir não, nunca ouvir não. Claro que vai ser sempre mais birrento, vai sempre crescer um adulto mais mimado, que não aceita ou não aceita a rejeição, e isso depois tem consequências. Tipo, a relação com os animais, tu vês isso, tipo, o Francisco, sempre que, tipo, no outro dia queria puxar o rabo à Amélia, para ele era uma brincadeira, não é fazer mal, eu expliquei-lhe: não podes fazer isso, porque vais dói à Amélia, não sei. Portanto, ele vai, pelo menos em casa, a menos que ele se torne um psicopata, vai ter sempre, ele tem uma relação com a Amélia incrível, e está sempre a dar beijinhos ao cão e não sei o quê, mas vai ter sempre uma relação com os animais que é feita à imagem de como os pais tratam os animais. Se tiveres gajos que dão tareias aos cães em casa, não é? Aí... Sim, um filho de um abusador tende a ser abusador, não é? Muitas vezes, ou um gajo que trata mal, um pai que trata mal a mulher em casa, aquele gajo vai tratar, é muito provável que vai tratar mal as namoradas e as mulheres. Se calhar devia haver algum tipo de jogos sem fronteiras. Devia haver, era uma licença para ter filhos. Para ter filhos. Pode-se falar, tu precisas para conduzir um carro precisas. Sim. Para conduzir um pesado precisas ainda mais. É mais difícil conduzir um caminhão, não é? Há mais cena do que ter mais coisa. Para teres uma arma, tens de tirar a licença para tudo. Para ter um filho, que não fosse uma licença, porque é um bocado ditatorial, não é? Também a mesma coisa, os burros, aqueles que já chumbam no código tipo 7 vezes, estás a ver? Esses nunca tinham filhos. Nunca tinham, mas pelo menos uma formação. Uma formação cívica, acho que isso devia haver. Acho que mesmo devia haver. Mas é assim, é uma cena. Eu percebo o que estás a dizer e acho que devia haver sempre, porque educação é sempre educação, nem que seja um curso de 3 horas, é sempre alguma coisa. Mas há pessoas que vêm de lares
tão despedaçados e aquilo que herdaram da educação, o que acham que é ter um filho, que não vai dar com um curso de... Não é? Eu também fiz cursos pré-parte e não sei o quê, para saber que, tipo, se ele ficar sem um dedo, o que é que eu faço? Né? Se entra lá o dedo numa porta e como é que eu meto o dedo e como é que eu... Pronto, e essas coisas todas. Mas eu vejo, quando tens um filho todos os dias em casa, é um trabalho de tempo inteiro, não é? Quase tinhas que fazer um curso na faculdade, é como queres ser engenheiro informático, tens que estudar 5 anos, não é? Sim, mas devia haver uma espécie de licença. E devia haver até uma educação financeira dos custos que é preciso, o que é que custa ter um filho. E dizer, olha, você trabalha estas horas por dia, ganha isto. Um filho vai custar isto. Tem a certeza que é a melhor altura para ter o 5º filho? Sim. Não, nesse aspecto, sim. Tem a certeza. Há uma série de coisas que devia ser dado. Agora, claro, quem tem filhos normalmente são adultos, não é? Não sempre, mas a maioria das vezes são adultos no bilhete de identidade, não é? Muitas vezes são muito imaturos. E é um bocado condescendente estás a tratar. Claro, então nós estamos aqui a falar num cenário hipotético. Nós estamos aqui a fazer num cenário hipotético. Mas idealmente, há pessoas que não deviam ter filhos. Há pessoas que não deviam ter filhos e que claro que o Estado não pode fazer isso, porque eu acho que o Estado não pode, né, regulamentar o aborto, a eutanásia, que devia ser tudo livre também. Ter filhos também é difícil defender isso, não é? Mas a verdade é que devia haver pessoas que é tipo, não, vocês não podem ter filhos. Não podem porque nós pusemos aqui na inteligência artificial e fizemos uma simulação e o vosso filho vai ser otário. Exato, otário, alcoólico. Vai ser um peso para a sociedade, para os outros. E portanto, quando tu abortas, não estás a prejudicar ninguém. Quando tu tens um filho, podes estar a prejudicar muita gente. Estás a ver como é que tu acabaste de dar um exemplo de como é que a inteligência artificial pode ser utilizada para o mal. Sim. Isso é uma das preocupações de muitas pessoas do que têm que vir falar agora. Ainda agora aquele gajo que se demitiu do Google. Se demitiu do Google não, que foi um dos fundadores do Google, acho eu, da inteligência artificial. Não viste isso? Que ele veio... A maioria das pessoas que eu vejo falar, que sabem do assunto, não é tipo... Não é eu ou tu ou o gajo da esquina, porque vêm os robôs. É gajos que trabalharam no assunto. O que eu tenho lido, a maioria deles não é os robôs virem e matarem-nos a todos, é alguns daqueles instrumentos que irem nas mãos erradas, serem utilizados para o mal, não é? E nós já falaste disso, depois pode haver o outro lado, que é... Fizeram um estudo que 50% da malta que trabalha em inteligência artificial, programadores e cientistas, 50% acredita que a humanidade vai ser extinta devido à inteligência artificial. 50% da malta que está a trabalhar. Mas também é mais giro sempre dizer, seres desses, não é? Sim, mas há aí alguma coisa. Há alguma coisa, não é? E a questão é que ninguém sabe. Mas eu acho que antes de chegares aí, por exemplo, quando tiveres a edição genética dos fetos, que já podes fazer algumas coisas, em que tu podes escolher não ter problemas cardíacos, não ter cancro, não ter 1,90 m, uma série de coisas. Isso aí, isso vai ser acessível só para os ricos, muito de início. Aí tu vais ter uma discrepância brutal, até porque se tiver genes de... conseguires controlar a inteligência, o QI, uma série de coisas através da genética, tu vais ter as classes altas a terem filhos perfeitos, não é? Perfeitos ao que nós achamos que é a perfeição, e a classe baixa é tipo, roda da sorte, não é? Roleta russa. Se calhar, ao longo de não sei quantos milhares de anos, crias duas espécies diferentes. Sim, os que vão ter mais sucesso académico vão ser, já é muito, não é? Tu nasceres num lar estável e com dinheiro, é muito um fator preponderante para o teu sucesso académico, não é? Para o teu sucesso depois no mercado de trabalho, e ainda vai ser mais, porque além disso vais ter as questões genéticas. Tu vais ter a classe alta que vai ter ainda mais sucesso em tudo, mais dinheiro, e a classe baixa que continua a ser deixada ao Darwin, não é? E os outros já não estão no Darwin. Já estão no Darwin 2.0 acelerado. Sim. E isso ainda vem antes da inteligência artificial. Isso deve ser uma coisa. Não sei até quando, até não é já feito, não é? Havia um chinês que dizia que conseguia fazer isso. Não é? Aquele chinês que criou as crianças imunes ao HIV, não foi? O que é que foi? Depois aquilo disse ele, mas depois acho que não era... Depois aquilo tinha um efeito secundário, que era aumentar o QI, não sei o quê. Depois eu nunca percebi bem se isso era mito ou não. Acho que ninguém sabe bem, né, que aquilo é lá na China. Ninguém sabe bem o que é verdade e o que é que não é. Mas eu já não sei porque é que falei desse gajo da Google de... Tu estavas a falar um bocado de como é que podias utilizar mas pronto, já não vou lá, já estou... Olha, vamos falar então de outra coisa, que era... estava a pensar no outro dia, já não sei porque é que vi... Estava a ler qualquer coisa que falava da vida depois da morte, não é? Tipo do céu e do inferno, e pensei, mas nós estamos habituados ao céu e ao inferno, mas deve haver muitas outras religiões que têm conceitos diferentes do que é que acontece depois da morte, não é? Alguns tu sabes, reencarnação, isto. Então fui fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa, e estava a pensar como é que ia te perguntar como é que cada um de nós reagiria se, ao contrário daquilo que nós acreditamos em princípio que vai acontecer, que é nada,
Se realmente, tipo, imagina, morrias, agora morria, tipo, ias despedir de mim ali à porta, que ia-te um vaso na cabeça, morrias, e porque quando abrias os olhos, estavas à frente de Jesus. Eu celebrava tanto. Celebrava tanto. Sério? Celebrava mesmo. E pedias desculpa por não acreditar nele. Dizia, man, tipo, Faz-te um bico. não há provas, não havia provas. Acho que é normal não acreditar. Devias ter deixado, tipo, se queres que eu acredite, dá-me provas. Tipo, E ele dizia, mas eu dei-te bué de sinais, tu não viste, passaste. Mas que as crianças mortas em África todos os dias, à fome, era esse o sinal. Portanto, a primeira coisa que tu fazias... E está Jesus rodeado de cadáveres de crianças africanas, estás a ver? É a cena dele. A primeira coisa que tu fazias quando descobrias que afinal ele vivia depois da morte e confrontavas e enfrentavas Jesus, era logo confrontá-lo com as cenas mal que ele tinha feito. Se ele me quisesse cobrar, eu também cobrava. Estás a ver? Lá começares logo a discutir, Jesus, foda-se. O gajo dizia, pá, mas eu acabei de dar vida eterna. E vais ter que levar comigo a vida eterna toda. Pois, não é? mas como é que é, não é? Deixa eu ver o espaço, apresenta-me a casa. Tipo, quando a malta chega ao Big Brother que vai conhecer a casa, estás a ver? Era isso, ok, deixa cá ver. Imagina que era uma cena tipo como os católicos severos ou tipo os gajos do Chega que te processaram das famílias numerosas queriam que fosse. O mundo todo. Tipo, eu ia para o inferno. Estava no inferno. Não sou crente. Já fiz sexo anal, não é? Do ponto de vista ativo. Não é tão grave. Ias precisar a fazer passivo no inferno. Não é tão grave, segundo eles, mas já fiz. Não é? Sem preservativo, com preservativo até, que ainda piora a situação. Portanto, não, quando é no rabo é indiferente ser por preservativa, não, porque não estás a... Porque já é um método contraceptivo. Não é? O anal já é um contraceptivo. Sim. Quer dizer, eles se calhar não sabem. Não é? E, portanto, eu ia parar ao inferno. Não é? Agora, se o inferno está cheio daquelas coisas que eles acham mal, vícios, luxúria, a gula, o inferno pode ser o sítio fixe para estar, não é? Banquetes, mas eles não, no caso, sexo. Depende da visão, porque a questão é, mesmo a vida depois da morte não é unânime no cristianismo. Sim, há quem defenda que não existe inferno, não é? Há quem defenda que não existe inferno, mas depois no próprio, há quem defenda que pronto, o limbo já deixou de existir. A não ser o espetáculo. Ainda há 10 datas. Algumas datas à venda. Exatamente. Sim. Vejam lá o Coliseu, 2 de junho, já não falta muito para escutar. Depois a questão do purgatório, mas na Bíblia, por exemplo, no livro do Apocalipse, que parece que foi escrito por um gajo que tomou LSD, não é bem inferno e céu, é Jesus Cristo que vem para o Armagedão, para o fim do mundo, vem com o seu exército e vão ser toda a gente ressuscitada. Ok. Há uns gajos que não acreditam em Cristo, vão ser ressuscitados logo para serem dizimados logo a seguir. Nice. Tipo, estou vivo e o caralho, estás fodido. Vai já com o caralho. E depois vai haver uma guerra, tipo guerra nuclear, jogos de guerra, como tu tinhas nos jogos de computador, entre Jesus, Deus e o diabo. Okay. E aqueles que lutarem ao lado de Jesus vão morrer bué. Vais ser ressuscitado, mas vais para a guerra, estás a ver? Esses então ficarão ao lado de Jesus numa vida eterna. Mesmo isso não é consensual, portanto há várias formas de... Tipo, gostavas disso? Gostavas de ser ressuscitado e depois dizer, olha, vais para a guerra, vais lutar com o diabo. Se me dessem a vida eterna mas que vida eterna? Pois é, eu não quero, eterno também não quero. Se for eterna, mas tiveres a opção de a terminar, se quiseres, é uma coisa. Mas a vida eterna sem uma escolha de término, deve ser a pior das maldições. Claro. Imagina isto, porque depois, por exemplo, o Islão, os muçulmanos também acreditam no céu e no inferno. Não é? É o mesmo Deus, tem acreditam no céu e no inferno. Mas que céu e que inferno é que é? É porque no Corão fala muito da terra do mel e do leite, onde há montes de oásis, porque aquilo obviamente é feito à imagem... E quem é intolerante à lactose? Quem é intolerante à lactose? Como é que fazem? Imagina, e os veganos? Os veganos de mel e leite, eles foda-se. Não há um adoçante e água da torneira. No oásis há ali umas bananeiras, vais comer bananas para tu está toda aí também. Um leitezinho de amêndoa com um adoçante, se faz favor. Isso é muito bom. Mas imagina, é engraçado porque as versões do que é o paraíso no Corão é feita à imagem do que era bom na altura no século VII ou no século VIII, que é um oásis e é tipo, há bué de areia à volta, mas tens ali uma fontezinha de água com sombra, estás a ver? Não é tipo, sei lá. A malta agora quer Wi-Fi em todo lado, não é? 5G em todo lado. 5G em todo lado, comida, tipo uma cena que não, quero comida italiana, indiana, sushi, experiências, quero internet, quero redes sociais. Então, mas imagina que chegas lá, eu acho que os Porta dos Fundos fizeram um sketch sobre isso, que era o Deus de não sei de onde, uma tribo é que era o certo, não é? Exatamente, era o certo. Mas imagina lá que és o católico, que és os gajos do Chega, e chegas lá e é gajo, não, isso é o inferno, mas é como Maomé. Estava logo as virgens, onde é que estão? Sim. Também não queria, não é? Virgens dá um grande trabalho. Não, quero 72 malucas, não é?
estão dispostas a ninfomaníacas, com experiência, para me ensinarem alguma coisa, para a gente brincar. Agora, veja. Tens que dizer que as ama. Não, e 70 e tal, mas quem é que é 70 e tal mulheres? Sim. Tipo, não é preciso 70 e tal. Não. Só para, tipo, tens um estoque de 70 e tal mulheres e vais lá buscando de vez em quando. Tipo, vais ao catálogo e escolhes uma. Pronto, agora conviverem contigo todos os dias, não há paciência. Não? Até 3 já deve ser muito. Fã nisso. Isso é com os 72 com os períodos sincronizados. É. Com a TPM na mesma altura. Mas isso era naquele dia, já sabias, olha, vou passar uma semana ao céu dos cristãos. Sim, vou lá ter com o meu amigo que foi para o céu dos cristãos. Tenho que foder crianças, não é? Não se pode das crianças. Não tem TPM ainda, portanto. Mas olha, isso será outro tema para outro podcast, mas hoje estava de manhã com a minha namorada e estávamos bem dispostos, estávamos a rir, mas ela disse qualquer coisa das outras mulheres que são chatas, e eu disse, só as outras mulheres? Não. E ela começou-se a rir e disse, e eu estava a dizer, mas porquê é que mesmo as mulheres que são menos chatas são chatas? Sim. Fiz uma pausa e ela, já sei, tema para podcast, não é? E lá fui eu metendo as notas. Vamos falar disso, que é porque é que realmente as mulheres, mesmo as que são menos chatas, têm tendência a ser mais chatas. Não há hipótese. Não há hipótese. Mas pronto, mas a seguir, então... Haverá homens, há muitos homens que são mais chatos do que muitas mulheres. Claro! Mas, pegando no bolo e naquela curva de Bell, quem está a maioria dos chatos... Aliás, relações. Aliás, o Belo, quando estava a desenvolver a sua curva, ouviu uma verdade: estás a fazer essa curva para quê? Porquê é que não fazes antes o ano? Porquê é que a curva parece uma mama? Estás a pensar em gajas? Só falta um biquinho ali em cima. Olha, o judaísmo não tem inferno, apesar que o judaísmo não é muito vinculativo em relação à vida do vida após a vida. São mais, não sabemos bem o que é que se passa, muitos falam que também vai haver... Não se comprometem. Não se comprometem. Também falam do juízo final, mas pronto. E depois tens as religiões como o hinduísmo ou o budismo, que têm diversos tipos de reencarnação. Que pode ser em animais, pode ser em pessoas. Tu achavas piada a reencarnação? Se não te lembrares, é igual. Não? Se não me lembrar é igual. Se te lembrares, pode ser engraçado. Não diria que não. Em animais, depende muito. Há poucos animais onde eu gostava de reencarnar. Tipo um cão, que é bem tratado, tem uma vida fixe. Um golfinho. Golfinho é fixe, golfinho será fixe. Sim. Agora de resto, não. Alguns pássaros deve ser fixe. Tipo, que não tenha predadores, tipo uma águia. De ser. Voar é fixe. Sim, mas não podes ter consciência de uma pessoa. Imagina que és uma águia. Tens a consciência de uma pessoa. Aí que seca, não? Primeiros dias está-se bem, mas depois vais conviver. Nunca viste águias a conviver umas com as outras, a jogar às cartas, nada. Mas a ver águias, tipo, uma águia à porta de um sports bar a ver os jogos da Liga dos Campeões, né? Estás a ver? E a roubar telemóveis às pessoas. Sim. Pois com aquelas garras não consegue, o ecrã não reconhece. É como as gajas com unhas de gel, no ecrã. Portanto, não sei. Agora, reencarnares, imagino, noutro tempo, isso era giro. Imagina que reencarnavas daqui a 1000 anos. Sim. A alminha ficava ali em banho-maria. A maturar, depois tipo reencarnavas daqui a 1000 anos, tipo de coisa. Mas também teres a consciência de um adulto num bebê é horrível, não é? Portanto, a limpar o cu. Sim. Seres uma pessoa adulta no corpo de um bebê é horrível. Havia um que é os... agora não sei dizer isto em uma religião, que é uma religião basicamente... que foi copiada, foi plagiada pelo cristianismo e pelo islão, que é o zoroatrismo, acho que é assim que se diz. Peço desculpa, tenho só aqui em inglês, mas que é uma religião da antiga Pérsia, da zona dali da Mesopotâmia, não sei o quê, que foi das primeiras religiões monoteístas. E que tem as mesmas coisas, que é a ideia do bem e do mal, a ideia de um só Deus, estás a ver? E esses gajos acreditavam também que existe um céu e um inferno, mas que quando eras chamado, depois tinhas 3 dias para vir à Terra despedir-te das pessoas. Imagina isso. O que é que tu fazias? Chegavas lá e dizias, mas tinhas 3 dias, o que é que ias fazer nesses 3 dias? E estar com as pessoas que gosto, não é? Estar com as pessoas que gosto, depois beber uns copos e fazer sexo. Mas que era isso. Mas imagina que, se calhar havia sexo no céu, não precisavas de fazer sexo, se calhar os gajos diziam, não precisas fazer sexo, que o sexo aqui é muito fixe. Ou então dizia, nunca mais vais ter sexo. Era 3 dias a foder. Sim, era um bocado isso. Muito bem, e depois... Um bocadinho, 5 minutos para dizer adeus às pessoas que um gajo gosta e depois, olha, malta, agora adeus que eu vou ali. Chama-se zoroastrismo, é assim. Agora, há uma coisa engraçada que é, todas estas, depois tens nas tribos norte-americanas de indígenas, muita cena também dos animais e dos espíritos que podem contactar, ou seja, vais para o mundo, mas podes contactar com os vivos. O shintoísmo tinha isso. E é muito engraçado, eu estava a ver e reparei que havia coisas que eram comuns a todas estas religiões.
Ou seja, não era que cada uma tinha um queijinho, estás a ver? Não tinham todos. Que é a ideia do bem e do mal. Sim. Que é uma coisa muito humana. Não é? Outra é, relacionado com o bem e do mal, é o castigo e a recompensa. Sim. Pelo que tu fizeste. Depois é contactar com as pessoas cá. Tipo, vais, mas podes continuar a contactar com as pessoas cá. E outra coisa era que havia em algumas religiões, mais as do Oriente, que era sair do ciclo da vida e da morte. Que é uma espécie de uma prisão e de uma escravatura. Ou seja, mesmo a reencarnação, julgo que é não sei se é no budismo, se é no sikhismo, que é... Tem a ver com a tua vida passada, não é? Sim, sim, mas chega a um ponto em que já não nasces e morres outra vez, estás liberto para uma existência que é liberta disso. E eu achei engraçado porque isto, mais uma vez, estas coisas que eu disse, acabam por ser um espelho da mente humana. Sim. Dos medos e das inseguranças humanas. Completamente, não é? É passado a papel químico. Sim, nenhuma religião tinha vencido. Tem várias religiões e há uma que é... Me pergunta, então e vida depois da morte? Ah não, aqui não há. Sim. Então vou ali antes para a outra. Agora, sabes o que era uma coisa fixe que nunca ouviste? Que era, sim, mas encarnas numa civilização noutro planeta. Os coisas não é um bocadinho disso? A Scientologia. Meta-aliens que injetaram almas nos humanos. Sim, Meta-aliens, sim. sim. Não sei se Meta-aliens, sim. Isso era giro. E os Mormons podes vir a ter um planeta só teu. Ok. Nice. Não é um pedaço de terra, é um planeta. É os Mormons ou a Scientologia? Os Mormons, também? não. Não, a Scientologia, a básica é a terra foi utilizada para pôr as almas dos traidores do coronel Zinu, ou o que é que foi, então tu tens de te limpar. Mas havia uma civilização alien. Eu não sei se depois tu, quando estás limpo, vais para a civilização alien. Isso não sei, já não me lembro. Mas também era fixe. Há um livro que eu gosto imenso, que é o Slaughterhouse-5, que é de um gajo, que é o Kurt Vonnegut, que era preso de guerra em Dresden, era americano, quando foi o bombardeamento que dizimou a cidade. Há uma imagem que ele descreve que ele viu um tigre em chamas, estás a ver? Tipo, porque o zoo ardeu todo. E o gajo passou anos e anos a querer escrever sobre aquilo. Mas o gajo dizia, eu não sei como é que é de escrever sobre aquilo, porque nada que eu escreva vai-se assemelhar àquilo que eu vivia. Então escreveu um livro de ficção científica, que é uma maneira muito inteligente de falar daquilo. E há uma parte em que os humanos estão presos, são como animais, imagina, são como chimpanzés ou ursos, mas num zoológico de extraterrestres. Eu achei isso super interessante e estava a pensar como é que seríamos nós, imagina, se fôssemos largados numa civilização extraterrestre, que éramos macacos. Sim, depende, podia ser mais avançado ou menos que nós. Não, sim. Não, se fosse mais avançado. Mais avançado. Sim, éramos enclausurados. Há um gajo que... Quer dizer, se for assim tão avançada, pode ser que tenha um sistema ético e de valores muito melhor que o nosso, não é? Portanto, como os janaístas cá, que não pisam insetos. Que até pensavam que, tipo, olha, coitado, este é um deficientezinho, coitadinho, é menos evoluído, portanto até precisa de mais atenção e de mais acompanhamento. Há um gajo que eu gostava de trazer cá, que tem uma conta de Instagram, eu não sei se ele é astrofísico, mas ele, agora não me lembro como é que se chama a conta dele, mas é só cenas sobre espaço, eu gosto imenso. E ele no outro dia estava a falar, acho que era ele, ou estou a falar de outra pessoa. O gajo vê tantas merdas às vezes, já não sabe de onde é que vem, mas acho que era ele, em que dizia que, imagina, a diferença que há de nós para um chimpanzé é 1.1, não é? De ADN. E há uma diferença abissal em algumas coisas, não é? Ou seja, o facto de nós estarmos aqui a gravar em computadores e termos internet e irmos ao espaço. Imagina que há uma espécie de extraterrestres que a diferença para nós fosse só 1.1. O que é que esse 1.1 representava a mais numa espécie que tivesse a mais esse 1.1? Tu nem consegues contemplar isso. Até porque depende onde é que é essa diferença, não é? Ou seja, não é sempre... Depende do tipo de género. Imagina que é na pila. Sim, pode ser só isso. É só a única coisa. Não, mas imagina isso. Ou seja, tu conseguias criar um modelo em que, em termos de inteligência... é que tu, para teres essa diferença, precisas de... A nossa sociedade aqui a 1000 anos já vai ser uma avançada, se não nos destruirmos, avançada ao ponto de nós nem conseguimos perceber bem o que é que vai ser. E 1000 anos não te altera o ADN. A não ser que seja manipulado. Portanto, precisas de milhões e milhões de anos para atingirmos um estágio de evolução em que é a alteração da ADN. Não é? Porque a alteração... Nosso ADN é igual a 1000 anos. Acho que não há diferença absolutamente nenhuma. Há mais de 1000 anos. Há mais, sim, é muito mais. Sim, ou seja, nos últimos 1000 anos. Muito mais de 1000 anos, muito mais. O mundo é totalmente diferente. Imagina, tu se tirasses um gajo... Há 30 mil anos deve ser igual, provavelmente. Eu até arriscaria mais, mas pronto. Mas não sou geneticista. Mas tu, imagina, se fosse possível tirar alguém... tipo da Grécia Antiga, um bebê e pô-lo aqui, ele crescia como qualquer um de nós, não havia diferença nenhuma. Sim, não sei se já há algum tipo de seleção, tipo as gerações são mais altas, por exemplo, não é? A altura muda um bocadinho, antigamente a malta era mais pequenita. Sim, mas não sei se isso depois deve refletir alguma coisa no ADN, não sei. Há genes que vão ficando mais selecionados do que outros, mas
Ou seja, 1000 anos já é incompreensível. Sim. E aliás, haverá outras espécies que são outras vidas inteligentes que são espécies que não têm nada a ver connosco. Podem ser totalmente diferentes. Claro. A malta projeta sempre, personifica sempre, humaniza as outras. Como os polvos do Arrival. Sim, pode ser uma coisa assim, pode ser um estado de vida gasoso ou líquido, sabemos. Não sabemos. Muito bem. Tens alguma sugestão? Não. Eu tenho os meus espetáculos, com especial atenção para o Coliseu de Lisboa, dia 2 de junho, e Madrid e Barcelona, se houver patrono ouvintes a ouvir essas terras, nos nossos hermanos. E também o Apostas para o Futuro, um podcast que eu lancei, que vão ser 9 episódios, vai sair um por mês e que já está disponível o primeiro no YouTube. Eu convido humoristas da nova geração que estão agora a aparecer e temos uma conversa sobre cenas. Muito bem, olha, comecei a ver aquela série, o Severance, que é realizada pelo Ben Stiller. Ele já tinha feito uma série muito boa, mas ainda não comecei a ver. Já tinha feito uma série muito fixe chamada Escape at Dannemora, que é sobre baseada numa história real, fuga de prisão. Isto não tem nada a ver, é uma cena meio de ficção científica, meio futurística, mas não se passa no futuro, porque é uma distopiazinha. É uma distopiazinha muito, muito interessante. A premissa é muito boa, é se tu pudesses dividir as memórias do trabalho e de casa. Portanto, quando estás no trabalho não sabes quem é que és em casa, e quando estás em casa não sabes quem é que és no trabalho. Só vi 2 episódios, é um bocado pesado, é pesadote. É meio Black Mirror, não é? É meio Black Mirror. Mas por falar nisso vai sair nova temporada. E pronto, para quem quiser continuar a ouvir-nos, já nos ouça há muito tempo e queira começar a ser patrono, o que é que tem que fazer, Guilherme? E o que é que tem vai a patreon.com/sembarbas na língua e subscreve a partir de 2€ mensais, tem acesso a muitas coisas, a mais 6 episódios por mês, com 2€ mensais. Se fizer o pacote anual tem 15% de desconto. E ainda tem mais centenas de episódios para trás. Centenas de episódios para trás para ouvir. Portanto, é uma pechincha. Vale muito. Vale. Tanto que vale que nós quase nunca perdemos patronos. Os patronos que o são há muito tempo e renovam sempre. É verdade. Portanto, é sinal que vale a pena. Até para a semana. Até para a semana.